Olá a todos, meu nome é Antônio Carlos Bento. Para esta ocasião, vou apresentar como criar tablas de maneira sencilla para proyectos de IoT. La situación problema que está involucrada es la necesidad de crear ahí algunas bases de dados, una estructura sencilla y básica para que se pueda crear ahí la lectura y mantenimiento de los datos armazenados en tablas de macros de MySQL. Vamos criar 3 tablas de maneira sencilla, como a tabla de microcontroladoras, sensores e registros. Para isso, vamos utilizar a ferramenta de SAMP junto com o MySQL. Como explicado, para esta ocasião, vamos utilizar SAMP. Neste momento, vamos utilizar a versão 3.3.0. Primeiro, aí vamos prender o serviço de Apache. Já está prendido, está verde. E agora vamos prender o serviço de MySQL. Depois do serviço de MySQL que está verde também, está executando de maneira correta, vamos aceder aí para o admin para verificar as pantallas. ¿Sí? Bueno, aqui tienes a pantalla principal de MySQL. Neste caso, vamos criar aí na nossa base de dados para provar aí os comandos, não? Primeiramente, não? Utilizamos aí o editor de comandos, que é a SQL que está aqui. Tem outras maneiras de criar, mas vamos criar tudo utilizando os comandos para que se possa praticar, não? Então, por exemplo, primeira coisa é criar a base de dados. Aqui tenho uma base de dados chamada prueba. Vou borrar a base de dados, drop, database, prueba. Sim? Corremos a aplicação, está aqui, em executar. Muito bem. Regressamos para SQL. Vamos criar de novo uma base de dados limpa. Cuidado para não utilizar o comando drop e borrar tudo que tienes em sua aplicação. Muito cuidado com relação a isso. Sim? Agora, então, vamos criar de novo a base de dados. Create database prueba. Sim? E, a continuação, vai criar aqui ao lado esquerdo nossa base de dados. Mira que para manejar os comandos que estão na base de dados, é necessário fazer um clique sobre a base de dados. Desta maneira, vai abrir aqui arriba, informando que estamos nesta base de dados trabalhando para o momento. Agora vamos criar nossa tabla principal, que é a tabla de microcontrolador, não? Então, vamos utilizar o comando aí, deixe-me praticar um pouco de zoom, para que você possa ver melhor os comandos. Então, create database. Vou utilizar o nome de mix para microcontroladores, não? As colunas que vamos utilizar, por exemplo, o primeiro é o primary key. Então, código, por exemplo, que é do tipo inteiro, que é um primary key, que é um auto-incremento. Isso para que não tenha que todo momento informar o valor de primary key. Sim? Agora vamos criar a próxima coluna. Por exemplo, vamos informar aí o nome do microcontrolador. Então, criamos aí uma coluna chamada nome, que é do tipo texto. Neste caso, varchar, tamanho, por exemplo, de 50. Sim? Cada um vai definir de acordo com seu projeto a necessidade aí, como queiras trabalhar. Sim? Create database, não, perdão, create table. Por isso que aqui está com problema. Create table mix, código inteiro, primary key, auto-incremento, nome, varchar de 50. Sim? Perfeito. Agora, executamos a aplicação. Continuar. Muito bem. Criou aqui nossa tabela chamada mix. Não? E aí também depende do projeto, pode integrar o microcontrolador, por exemplo, com uma ubicação. Você pode também aí criar, por exemplo, como no estádio, ou um salão, ou algum outro local que deverá utilizar esse microcontrolador, que é importante identificar também. Mas para este momento, vou somente apresentar alguma estrutura muito sensível. Vou ler alguns dados em uma base de dados, nesta tabla. Vamos utilizar SQL, insert, into, mix. Eu tenho somente o nome, mira que vai aqui para o lado esquerdo, as colunas que tenho nome. Então, você vai pôr qualquer nome aqui para provar. Primeiro, o nome da coluna e os valores. Sim? Os valores que vou informar para esta coluna. Por exemplo, vamos pôr aí SP 8266, por exemplo. Vou criar uma outra fila
entre parênteses, por ejemplo, un ESP32, ESP32. Vamos agregar um outro, por exemplo, Arduino, por exemplo, Arduino Uno, pode ser qualquer outro, não? E também você pode pôr, por exemplo, pode agregar aí, por exemplo, um Raspberry, não? Raspberry Pi, por exemplo, não? E aí você vai definir aí como queiras apresentar para seu projeto, não? Aqui a ideia é criar um controle para todos os microcontroladores que tienes, que vai utilizar para seu projeto, e você vai integrar depois os sensores e depois o registro para cada um deles. Muito bem, continuamos. Se criou a estrutura e tienes aí os dados. Vamos consultar aqui os dados. Select asterisco from mix de microcontroladores. Não? Ponto. Vamos aqui abaixo e corremos a aplicação. Bajamos um pouco. Aqui tienes. Aí vai apresentar todos os dados. Então, o SCP-82A, mira que o valor está incorreto. Mas não importa aqui para essa situação, somente para identificar. Não? Código 1, SCP-8366, por exemplo. 2, SCP-32. 3, Arduino Uno. 4, Raspberry Pi. Mira que os códigos foi insertado de maneira automática. ¿Sí? Bueno, agora vou criar uma outra tabla de los sensores. Los sensores devem pertencer a por lo menos um microcontrolador. Sim, em realidade, uno e solamente uno. Aí tem as maneiras que podemos fazer aí para ser o controle, não? SCP-32, por exemplo, você pode ter aí um sensor que você vai trabalhar com ele, por exemplo, um Node um DHT22, um DHT11, e aí por diante. Não? Criamos aí a estrutura. Então, vamos criar, por exemplo, create table sensores, e temos a coluna código, que é do tipo inteiro, que é um primary key, que é um auto-incremento. Sim? Aqui não tem mesmo como, sim? Auto-incremento. Agora vamos criar a próxima coluna para sensor, por exemplo, pode informar aí qual o tipo de sensor ou o nome do sensor, não? Vamos informar aí que é tipo solamente, não? Tipo. Tipo, vamos informar que é varchar, tamanho de 50. E listo. Para criar uma solução sencilla. Bueno, esta tabla de sensor é necessário ter um foreign key para nossa tabla de microcontroladores, não? Então, se eu tenho aqui o código que é um primary key, vou informar, então, criar uma nova coluna chamada, por exemplo, código de microcontrolador. Sim? Código de um microcontrolador, que é tipo inteiro. E agora vou informar que é um foreign key. Então, informo que é um foreign key. Foreign key, nome da coluna, neste caso, pode M, e tienes como referência, sim, a tabla de microcontroladoras, que a coluna é a coluna código de microcontroladores. De esta maneira, estou criando a relação e criando um foreign key que vai me obrigar a poner, sempre quando eu criar um sensor, eu tenho que informar, sou obrigado a ser, a força, não? Informar qual o sensor que é parte de qual microcontrolador que pertence a esse sensor. E corremos. Está criado aqui nossa tabla, sensor e suas colunas. Ok, agora vamos ler com alguns dados de exemplo. Vou aqui para SQL. Vamos insertar alguns dados. Mira, insert into sensors. As colunas que vou informar, mira, solamente tenho coluna código de microcontrolador e tenho a coluna tipo, não? E aí vou enviar os valores.
Los valores, mira, código de microcontrolador, tienes que tener un código de microcontrolador existente en microcontrolador. Voy a hacer una prueba aquí, voy a poner un número que no existe, 6. Se recuerda que durante la creación se presentó 3 dados, ¿no? El número 1, 2 y 3, que son los números secuenciados. Entonces voy a intentar ahí poner el número 6. E o tipo de microcontrolador? Vou informar aí que microcontrolador é um DHT22, por exemplo. Não? E vamos correr a aplicação. Sim? Vai apresentar o erro, porque vai informar que o código número 6 não existe em la tabla de microcontroladoras. Por isso que utilizamos o foreign key, para garantir aí a integridade de los dados. Mira, está falando aí que tem esse constante e que o foreign key não existe em la tabla. Então, tenho a força que informar um código de microcontrolador. Vou informar então que é parte de um microcontrolador número 2, esse DHT22. Sim? Listo. Vamos correr. Agora se passou de maneira correta. De la mesma maneira, mira, eu vou criar outros, não? Vou fazer aqui, por exemplo, um DHT11, sim? Que está relacionado com o microcontrolador número 3. E aí executamos. Perfeito. E agora vou utilizar também, de novo, não? Vou informar que tem um DHT11 que também utiliza microcontrolador número 2. Somente para provar. Né? Ok. Executamos. Perfeito. Agora vamos fazer um select. Então, select asterisco from sensors. Sensors. Continuamos. Aí tienes, mira. Então, tenho 2. Este código M é a foreign key, que hace la relación con nuestro microcontrolador. ¿Sí? Isso vai permitir. Então, eu tenho um DHT11 que pertence ao microcontrolador número 3, e tenho um DHT22 que pertence ao microcontrolador número 2, e um DHT11 que pertence também ao microcontrolador número 2. E como que pode identificar, como que pode criar a relação entre eles? Né? Então, vemos aqui, para SQL, vamos fazer um select para hacer la relación. Entonces, select, por ejemplo, from mix. Microcontroladores voy a utilizar ahí como una etiqueta para que no tenga toda hora que escrever mix, ¿no? Lo correcto es hacer de esta manera, ¿no? Mix, ponto, nombre del sensor, del microcontrolador, nombre, y de mi tabla de sensor, yo quiero saber ahí lo tipo que está relacionado. Entonces, voy a utilizar sensors.tipo. Pronto. Mi tabla mix e mi tabla sensors. Sim? A condição que vai realizar a relação. Ver o que? Mix.code é igual a sensors.codn. Desta maneira, estou criando a relação entre os dois e vamos generar aí a consulta de acordo com essa necessidade. Então, vamos aí correr a aplicação, executá-la. Se apresentou. Mira, eu tenho um SP32, tienes DHT22 e SP32 tienes DHT11. E Arduino Uno tienes um DHT11 também. Sim? Podes ter marcas diferentes ou modelos diferentes, não? Eu posso ter 2 DHT11 como quieras, não? Solamente para ser a consulta. Bueno, você tem a possibilidade de guardar esta consulta para que não tenha que todo momento editar, não? Ou todo momento tenha que utilizar o comando muito largo. Você pode vir aqui em editar. Em editar, vamos fazer um Create View. Create View. Vamos pôr um nome para View, por exemplo, View 1. Tienes como Select Mix. Mira que aqui abaixo, em nossa base de dados, vai criar uma vista como uma tabla, não? É solamente uma consulta, não é uma tabla real. Mira que aqui abaixo, vou para cá, vou encontrar as vistas. Nas vistas temos a vista V1. Agora, em vez de chamar todo o comando, vou solamente utilizar select asterisco from view 1. Sim?
vai apresentar todos os dados nessa tabla V1. E desta maneira, vamos tendo aí diferentes tipos de vistas para consultar os dados, sim? É desta maneira que trabalhamos. Bueno, muito bem. Não vou utilizar esta vista para o momento, que vamos criar uma vista um pouco mais complexa. Para quitar uma vista, drop, view, V1. Sim? Desta maneira, vai borrar toda a view. Clicamos aí e depois vamos criar de novo. Sim? Mira que agora não tenho mais a vista aqui disponível. Bueno, ahora por fin voy a crear ahí la tabla para almacenar los datos de los registros, ¿no? Entonces, nuestra estructura, create table, regs de registros, ¿no? La columna principal, primary key, para que no tenga filas repetidas, tipo inteiro, primary key e autoincremento, ¿sí? Vamos criar aí os dados que necessitamos, não? Então, principalmente, vamos compreender aí qual é o código do ascensor, que deveremos criar como foreign key, código do ascensor, que é de tipo inteiro, não? Qual o tipo de dado, não? Criamos uma coluna chamada tipo, que vai ser do tipo varchar, tamanho de 50, se é, por exemplo, um dado de umidade, temperatura, não? La fecha, que é muito importante. La fecha, vamos criar la fecha com um timestamp, porque o timestamp vai armazenar, né, todos os o dia, hora, ano e também horas, minutos e segundos. Sim? Para quem já está trabalhando com base de dados para IoT, é recomendável armazenar todo o que está enviando. Sim? Utilizamos um coma e agora vou informar o tipo de dado, a fecha e o dado, não? O valor. O valor do dado, por exemplo, podemos utilizar aí um valor decimal ou de inteiro, como quieras. Por um momento, vou utilizar um valor inteiro. E vou informar agora que código S é um foreign key que está na tabla de ascensor, que é o código do ascensor, não? Para obrigar também se vai añadir algum dado, o dado tem que pertencer à força, tem que pertencer a algum sensor. Então, vamos informar aí que é um foreign key, entre parênteses, vamos informar que a coluna code S e tens como referências, tens como a tabla de sensors e a coluna de sensors é a coluna código de los sensores. Sim? Mas todo. Sim? Desta maneira, criamos toda a integridade e criamos aí um modelo sencillo e seguro para armazenar o dado. Agora, vamos executar. Está aí criado nossa tabla de registros, aqui ao lado esquerdo, pelas colunas que criamos, não? E agora vamos ler nossa tabla de registro, sendo a simulação, como que se pode enviar por um microcontrolador, não? Sendo uma representação de um microcontrolador, um sensor que vai fazer a leitura do dado e vai enviar o dado para sua base de dados. E depois hacemos uma vista para fazer a relação entre todas as tablas. Vamos para SQL. Vamos insertar alguns dados na tabla de registros. Insert into regs. A coluna que vamos utilizar, código do sensor, para enviar o dado. La fecha. No tipo e o valor. Sim? Dessa maneira, teremos a possibilidade de fazer a simulação. Values agora, vamos fazer a simulação de, por exemplo, para sensor número 2, eu vou enviar aí la fecha. La fecha, para obter a fecha atual de nosso sistema, utilizamos em MySQL o comando current timestamp. Desta maneira, vai ler o dado com fecha, hora, minutos e segundos. Sim? Atual, em que está enviando o dado. O tipo de los dados que estamos enviando, por exemplo, pode informar que é o tipo temperatura. Sim? E depois de informar o tipo de temperatura, vamos enviar o valor, por exemplo, 25.
Vou enviar outra fila, não, para já aproveitar. Entre parênteses, vou pôr aí que o sensor, por exemplo, o número 3. Estou enviando um current timestamp também. Timestamp. E, neste caso, vou enviar um dado de umidade, por exemplo. Sim, umidade. E para o dado de umidade, vamos enviar aí, por exemplo, 45. Sim? Bueno, e aí por delante, não? Desta maneira, estamos lhe dando nossa tabla e vamos verificar os resultados. Executamos. Agora vamos consultar os dados nessa tabla de registros, fazendo a simulação de um sensor. Select, asterisco, from regs de registros, não? E corremos a aplicação. Está aí. A hora que necessitamos saber qual é o sensor que pertence, porque aqui somente tenho o código, não? E esse sensor pertence a qual microcontrolador? Nesse caminho que vamos fazer agora, vamos fazer uma consulta um pouco mais avançada, não? Então, venho aqui para Select, SQL, e vamos utilizar o comando, então, de novo, Select, por exemplo, nesse caso, microcontrolador, mix, ponto. De microcontrolador, quero saber o nome do microcontrolador. Então, ponto nome. Sim? E agora, do sensor, que necessito saber do sensor. Do sensor, eu quero saber o tipo. Não? Então, vamos pôr sensors, ponto tipo. E de nossa tabla de registro, quero saber a fecha. Então, regs, ponto, fecha, ponto, tipo, e fecha, ponto, valor. Regs, ponto, valor. Sim? Fecha, ponto, tipo, não. Aqui são as reg, ponto, tipo, não? Regs, ponto, tipo. Sim? Muito bem. Agora vamos utilizar o comando var para hacer a relação. Vamos utilizar from primeiro, não? Para informar as tablas que vamos utilizar. Mix, sensors e hacks. Ok? E agora vamos utilizar o var para criar a relação entre as tablas. Então, o que relaciona o microcontrolador com o sensor? Eu tenho aqui, em microcontrolador, tenho a tabla código de microcontrolador. Esse é o foreign key, não? Então, eu vou informar mix.code é igual a sensors.código do microcontrolador. Int, não? Que tenho que acelerar a relação com o sensor. Então, vamos informar aí que sensors.code é igual nessa tabla de registro, que é a relação código S. É igual, então, regs.código S. Sim? Listo. Desta maneira, eu tenho aí como fazer a consulta de todos os dados e apresentar uma consulta mais sofisticada. Mira, eu tenho o SCP-32, que tenho na temperatura de 25, e tenho o Arduino Uno de umidade, que apresenta o valor de 45. Desta maneira, criamos a relação para identificar qual é o sensor, microcontrolador, e o registro que está involucrado com cada um deles, né? Nesse caso, você pode cambiar aqui o nome das colunas também, caso queiras, não? Agora vou apresentar de uma maneira um pouco mais sencilla, não? Aqui, por exemplo, em vez de ser nome, vou pôr assim como microcontrol. E aqui, em vez de ser tipo, vou pôr aí sensor, não? E aqui, fecha, deverá apresentar como fecha mesmo, tipo, apresentar como tipo mesmo. Tipo aqui vamos pôr como dato, por exemplo, sim? Dato. E valor, valor, não? E não tem muito o que fazer. O que podemos melhorar aqui nessa consulta para que não seja tão larga, em vez aqui de utilizar from mix, vou utilizar from mix a sensores. Vou pôr como B e registro vou pôr como C. Sim? E acá, em vez de amar a hora mix, vou chamar como A, sensores como B, sensores como B e registro como C.
Ok, e aqui arriba também vai ser a mesma coisa, vai ter um código menor e mais sencillo de recordar os nomes, de lembrar os nomes. A, nesse caso o sensor SB, nesse caso o registro SC. E registro tipo SC e registro valor SC. Você pode perceber que o código está menor, não? Quando você trabalha com muitas tábuas, às vezes trabalhamos com 5, 10, 15, para criar uma relação muito complexa, não? Dessa maneira, mira, você criou aí microcontrolador SP32, sensor de HT22, fecha, que tipo de dado é, temperatura, umidade e o valor de cada um deles. Sim? Bueno, para guardar esta consulta, para que não tenha de todo momento criar uma consulta muito larga, você vem aqui em editar. De novo, vamos criar uma vista, não? Create View. Vamos chamar aí, por exemplo, Regs, de registros, não? Vamos chamar de registros, como Select A e tudo mais. Sim? Desta maneira, vai criar uma vista aqui do lado esquerdo, então você vai guardar esta consulta para utilizar no futuro, não? Vamos aqui para a vista, mira, tienes aí vista chamada registros. Para consultar a vista, vamos aqui para arriba, select, asterisco, from registros. E vai compreender como uma tabla, não? Como se é uma tabla nesse caso. E hacemos a consulta. Mira, está apresentando o resultado da mesma maneira para nós outros. Bueno, esta é uma estrutura básica que se vai ser utilizada aí para muitos projetos e depois você pode agregar mais resultados ou cambiar sua estrutura, não? Para cambiar a estrutura, por exemplo, você pode utilizar os comandos alter table. Por exemplo, se aqui em microcontroladores eu quero criar novas colunas, não? Aí depois você pode aí também, se vai ser isto, você necessita também de novo cambiar aí sua vista e criar uma nova vista de acordo com os cambios que temos realizado aí, sim? Então, se verificado aí, vamos utilizar alter table, por exemplo, e vamos agregar aí uma coluna nova, mix, add column. Vamos, por exemplo, criar uma coluna nova, temos nome do microcontrolador, por exemplo, marca, não? Então, vamos informar, vamos criar marca, que é do tipo varchar, que é do tipo que tem o tamanho de 50. Então, alter table mix, add column marca, varchar tamanho de 50. E aí vamos, a continuação, mira, você criou aqui a coluna marca, mira, como está aí. Se fazemos uma consulta em la tabla de mix, select, asterisco from mix, vai verificar que temos a coluna marca está vazia. Neste caso, você pode lenar cada um de eles como queiras. Por exemplo, esse SCP-8366. Eu quero informar que, por exemplo, é da marca Amica, ou Lolin, como queiras. Vês aqui, eu tenho que buscar um por vez, não? Então, update, mix, set, marca é igual a Amica, var, por exemplo, código do sensor é igual a 1. Sim? Dessa maneira, hacemos a atualização do código. Update mix set. Marca é igual a mica, da onde código é igual a 1. E a continuação. Sim? Muito bem. Se hacemos uma consulta agora por mix, vamos verificar que lá, fila número 1, já temos a marca mica. E aí você pode lenar de acordo com sua necessidade. Para fazer a consulta com esta coluna nova, você tem que borrar aí sua vista e criar a vista de novo para apresentar esta coluna durante sua consulta como hemos realizado. Para esta ocasião é todo, mais uma plática para poder apoiar aí os projetos de desenvolvimento de alunos ou de pessoas que estão interessadas. Muitas graças por sua atenção e nos vemos aí em los próximos vídeos. Muchas gracias.